Muralha do Sono, de Howard Phillips Lovecraft, parte 3. Foi no dia 21 de fevereiro de 1901 que a coisa finalmente aconteceu. Conforme eu olho para trás através dos anos, eu percebo quão irreal tudo parece. E às vezes eu meio que me pergunto se o velho Dr. Fenton não estava certo quando atribuiu tudo à minha imaginação fértil. Eu me lembro que ele ouviu tudo com grande gentileza e paciência, mas em seguida me receitou um pó para os nervos e providenciou para que eu fosse ao retiro do meio de ano, para o qual eu parti na semana seguinte. Naquela noite fatídica eu estava descontroladamente agitado e perturbado, pois apesar dos excelentes cuidados que estava recebendo, Joe Slater estava, sem sombra de dúvida, morrendo. Talvez fosse a saudade da liberdade da montanha, ou talvez o turbilhão em seu cérebro tivesse se tornado por demais agudo para que o seu físico lento suportasse, mas para todos os efeitos, a chama da vitalidade se apagava no corpo decadente. Perto do fim ele estava apático e quando a escuridão se abateu, ele caiu em um sono perturbado. Eu não amarrei a camisa de força como era de costume quando ele dormiu, já que eu percebi que ele estava muito frágil para apresentar perigo, mesmo que ele acordasse no estado perturbado uma última vez antes de falecer. Mas eu coloquei na sua cabeça e na minha as duas pontas do meu rádio cósmico, contando com a mais remota possibilidade de receber uma primeira e última mensagem do mundo dos sonhos no breve tempo que lhe restava. Na cela conosco estava uma enfermeira, uma colega medíocre que não entendia o propósito do aparato ou sequer cogitava me perguntar sobre o que estava fazendo. Conforme as horas passaram, eu via sua cabeça pender desajeitadamente no sono, mas eu não a incomodei. Eu mesmo, embalado pela respiração ritmada do saudável moribundo, devo ter cochilado um pouco mais tarde. O som de uma lírica e estranha melodia foi o que me despertou. Acordes, vibrações e êxtases apaixonados ecoavam por todos os lados, enquanto na minha visão arrebatada irrompeu o estupendo espetáculo de beleza definitiva. Paredes, colunas e arquitraves de fogo vivo resplandeceram efulgentemente em torno do local onde eu parecia flutuar no ar, estendendo-se acima até de uma cúpula abobadada de esplendor indescritível. Misturando-se a essa demonstração de magnificência palaciana, ou melhor, suplantando-a por vezes em rotação caleidoscópica, havia vislumbres de largas planícies e vales graciosos, montanhas altas e grutas convidativas, cobertos com todos os atributos deslumbrantes de cenário que meus olhos enfeitiçados poderiam conceber, e ainda assim formado integralmente por uma entidade plástica, etérea e brilhante, que em consistência participava tanto do espírito quanto da matéria. Conforme eu contemplava, eu percebi que o meu próprio cérebro continha a chave para essas encantadoras metamorfoses, pois cada paisagem que aparecia para mim era aquela que a minha mente em mutação mais desejava observar. Em meio a este reino elísio, eu vivia não como um estranho, uma vez que cada paisagem e som me eram familiares, exatamente como haviam sido por incontáveis éons de eternidade antes, e permaneceriam assim por muitas eternidades que ainda virão. Então, a aura resplandecente do meu irmão de luz se aproximou e manteve um colóquio comigo de alma para alma, em silêncio e perfeita transferência de pensamentos. A hora era de triunfo iminente, porquanto não estava o meu companheiro finalmente escapando para sempre de um degradante período de servidão e preparando-se para perseguir o opressor amaldiçoado até os mais profundos confins do éter, e sobre ele forjar uma flamejante vingança cósmica que abalaria as esferas. Portanto, nós flutuamos por mais algum tempo, quando eu percebi um leve desfoque e desvanecimento dos objetos à nossa volta, como se uma força estivesse me chamando de volta à Terra, para onde eu menos queria ir.
A forma próxima a mim também pareceu sentir uma mudança, visto que gradualmente direcionou seu discurso a uma conclusão, e ele mesmo preparou-se para deixar a cena, desaparecendo da minha visão em um ritmo mais lento que o restante dos objetos. Mais alguns pensamentos foram trocados, e eu sabia que o luminoso e eu estávamos sendo chamados de volta à servidão, apesar de que, para o meu irmão de luz, seria a última vez. A triste concha planetária estava quase exaurida, e em menos de 1 hora o meu companheiro estaria livre para perseguir o opressor pela Via Láctea e além das estrelas, até os próprios confins do infinito. Um espasmo bem definido separa a minha impressão final da cena iluminada que se desvanecia do meu acordar abrupto, um tanto desajeitado, e do meu endireitar sobre a cadeira conforme eu via a figura moribunda no sofá mover-se hesitantemente. Joe Slater estava de fato acordado, embora provavelmente fosse a última vez. Quando eu olhei mais de perto, vi que em suas bochechas pálidas mostraram-se pontos de cores que eu nunca havia visto lá. Os lábios também não estavam normais, firmemente comprimidos, como que pela força de um caráter que havia sido o de Slater. Todo o rosto por fim começou a ficar mais tenso e a cabeça virou inquieta com os olhos fechados. Eu não acordei a enfermeira adormecida, mas ajeitei as faixas um pouco desarrumadas do meu rádio telepático, no intuito de capturar qualquer mensagem de despedida que o sonhador pudesse me enviar. De uma só vez, a cabeça virou-se precisamente na minha direção e os olhos pararam abertos, fazendo-me olhar fixamente com o espanto perplexo que eu contemplei.